Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre educação e ética. Então, nós já tivemos discutindo sobre o conceito de ética e agora vamos falar um pouco da ética na educação. Para a gente contextualizar, inicialmente com o processo de hominização, o desenvolvimento do homem, os homens eles agiam puramente por instinto, mas quando eles completam, na verdade, quando eles concluem esse processo de humanização, começa o processo de humanização. E esse processo de humanização que torna o homem um ser capaz de entender que ele pode agir muito mais, muito além de que uma forma instintiva. Então isso vai ser a educação vai passar a ser necessária, vai passar a ajudar a ele a entender como os seres humanos podem se desenvolver de uma forma mais plena. E quando a gente fala de educação, a gente tende a entender que fulano tem muito conhecimento, ele é muito educado. Fulano sabe muito, tem muitas informações. Só que a gente precisa entender que o processo educacional na nossa escola, nas escolas de uma forma geral, a gente desenvolve muitas outras habilidades do que além do conhecimento, das atividades, das informações que são passadas nas aulas. Então, informação por informação, existem aí os meios tecnológicos, os smartphones, os computadores, os HDs, que eles podem captar muito mais informação que o nosso cérebro, por exemplo, né? Então, se a gente for fazer essa comparação, mas para a gente entender que a gente precisa também algo muito maior que só as informações, que é um processo muito mais complexo, que, por exemplo, nas escolas a gente trabalha, a gente amadurece, a gente trabalha as potencialidades da socialização, psicológicas, religiosas, como a nossa escola, no caso a nossa escola, que é a escola vicentina, nós trabalhamos também a questão religiosa, enfim, vários outros aspectos. Então, a ética, como a ciência do comportamento, ela está muito ligada ao processo educacional, né? Por quê? Porque eu trabalho os valores morais apenas em uma única aula? Não, a gente trabalha a ética, os valores morais na aula de matemática, na aula de geografia, na aula de português. Em algum momento vai ser necessário fazer essa análise, entender na prática, de acordo com o comportamento de alguns alunos, a gente faz o exercício, a análise e a reflexão da ética. Então, a gente vai entender como a ética está extremamente ligada à educação. A educação faz com que amadureça também esses comportamentos e essas ações. E a gente, baseado em tudo isso, nessas análises, a gente vai citar, tem alguns exemplos durante a resolução dessas questões, de umas questões, e também na última questão, questões de intolerância, questões de situações que são vivenciadas na própria escola, em processo educacional, tá certo? Primeira questão: a partir de que momento histórico o homem passa a se preocupar com a questão ética? A partir do momento em que o processo de humanização é concluída e o homem entende que ele pode ser desenvolvido de uma forma mais plena e não apenas ter suas atitudes baseadas no instinto, como tem no texto base sobre educação e ética. E a segunda questão: como a educação está relacionada ao nascimento da ética? A ética, como essa ciência do comportamento que a gente sempre tem que ir lembrando os conceitos, ela está intimamente ligada justamente pelo fato de buscar uma melhor convivência, buscar uma melhor harmonia, buscar os melhores comportamentos, a construção dos valores, para uma vivência harmônica e pacífica entre as pessoas, e que cada um possa, além de respeitar, contribuir para o crescimento do outro. Terceira questão:
Com base na frase abaixo, classifique como certo e errado. Deixa eu só voltar aqui. Professora, que questões são essas? São as questões da apostila. Só que eu trouxe para cá para a gente discutir só questões que, né, que a gente possa ser, porque muitas questões são questões pessoais. Então, são questões pessoais, cabe a vocês a refletir, fazer reflexão em casa e colocar as respostas. Então, são questões quando traz um pouco de conteúdo e alguma uma análise mais aprofundada, eu coloco aqui pra gente fazer, tá certo? Essa terceira questão, com base na frase abaixo, classifique como certo e errado. A frase abaixo é: a ética tem a ver com valores morais de conduta humana. Então, a gente vai dizer, entre o item A e o item E, o que tem, o que é certo e o que é errado, de acordo com os valores morais, tá bom? O item A: para agir com a ética, são necessárias ações conscientes. E justamente, totalmente correto, porque a gente usa da nossa consciência para não atingir o outro de uma forma negativa, para também resguardar a gente mesmo. E isso totalmente com respeito, com o que nos foi passado desde criança até o momento que a gente se encontra. Os valores éticos não condizem com o ser humano. Os valores éticos não condizem com o ser humano. Esse momento aqui está incorreto, porque os valores humanos condizem sim com as atitudes do ser humano. C. Ser ético e respeitar os princípios ideais, correto. Então, os princípios que a gente trabalha, os princípios que são, como eu acabei de falar, são passados também pela nossa família, que são também trabalhados na escola. A gente tem a nossa obrigação de respeitá-los. Ética é fundamental numa relação de respeito, totalmente. A gente tem que agir de forma sempre ética, porque preza pelo respeito ao outro, para que a gente também seja respeitado, né? Se ética é demonstrar desprezo, é desprezar as ideias pessoais, é ter desprezo com as ideias pessoais? Não, de forma alguma. Desprezar a ideia do outro, mesmo que ela seja diferente do que a gente acredita, não é o ideal. Eu posso não compartilhar da ideia do outro, mas eu não me dá o direito de desrespeitá-lo por pensar diferente. Isso é uma norma, isso é uma conduta que a gente sempre tem que ter. Penso diferente de mim, mas é necessário que eu respeite o pensamento dele. Não penso igual. Imagina se todo mundo que pensasse diferente entrasse aí em confronto, como seria caótico a humanidade. Então é necessário a gente sempre ter respeito às ideias diferentes. E até as ideias diferentes, elas são necessárias para que a gente possa entender também o outro. Imagina se todo mundo pensasse igual. Imagina se todo mundo pensasse e a gente não ia ter aquelas dúvidas. Será que vou entender um pouco sobre aquele povo, entender um pouco sobre aquela visão de mundo, mesmo tendo a nossa, mesmo tendo a nossa visão, é importante também que a gente busque entender o posicionamento do outro. Sexta questão. A sexta questão, o exemplo da falta de ética, essa sexta questão, que é agravada pela intolerância religiosa. Nós sabemos que existem várias religiões, existe a Umbanda, existe a católica, que é a nossa, existe a protestante, a nossa no caso, assim, de alguns, né? Tô falando da minha, que eu sou católica. Os protestantes, alguns de vocês são protestantes, enfim, tem aí várias religiões. Então, mesmo tendo a minha religião, eu tenho que respeitar, é um prazer respeitar as outras religiões, as diferenças religiosas. Então, a questão 6 é a falta de ética em relação à intolerância, que é um texto que fala que uma menina, ela é chutada, ela é agredida fisicamente por fazer parte, por sua família, fazer parte de grupo de Umbanda. E aí ela é chutada, ela é deixada no canto na escola, ela é ridicularizada em público por essa questão. Então, se o meu comportamento faz com que o outro se sinta mal, isso já não é um comportamento ético. E principalmente ao ponto de agredir fisicamente.
Então, ela não apresenta a mesma religião que a minha. Mas isso não me dá de forma nenhum direito nem de agredir verbalmente, tampouco fisicamente. Então, né, assim, ela respeita a minha religião e eu respeito a dela. Assim, a gente consegue viver, em harmonia. Infelizmente, existem frases ridicularizando religiões, questões culturais, questões de a fala do outro por sotaque diferente, por regiões diferentes, por questões de pele, como no exemplo as questões religiosas. Então, quando essas práticas acontecem, a gente chama de bullying, é a pura falta de ética, a pura falta de respeito, a pura falta de valores. E a gente sempre questiona que valores são esses que usa de força, que usa de agressividade para tratar o outro. Então é sempre interessante a gente destacar isso. Como também a nossa omissão. A omissão, quando eu não me posiciono, eu sou conivente muitas vezes, porque quando eu vejo uma pessoa, o silêncio ele tem uma consequência. Quando eu vejo uma pessoa sendo vítima agressiva e não falo nada, e fico aplaudindo e fico rindo, será que eu não estou também participando de alguma forma? Quando eu vejo uma pessoa apanhando, no caso da menina que estava apanhando, chutavam ela, uns chutavam e outros falavam frases preconceituosas com a religião da menina. Não estava batendo, mas estava falando frases preconceituosas, acaba você também fazendo parte de tudo aquilo. Então, o nosso discurso, mesmo com as nossas diferenças, que as diferenças elas não são negativas, as diferenças elas são positivas, o nosso discurso tem que ser um discurso de respeito, e jamais de agressividade. Sempre retomando a isso, se for necessário até ser repetitivo, é necessário que seja, até que a gente consiga construir chegar a uma maturidade, chegar a desenvolver tudo isso, né? No campo do respeito. E aí, sobre isso, eu trouxe uma imagem sobre quando a gente não usa a nossa ética, quando a gente não tratou de forma ética. Eu trouxe uma imagem que é sobre um contexto aí de guerra, mas que serve para a gente avaliar o nosso comportamento ético. Primeiro os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, me calei. Depois vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu me calei. Então eles vieram buscar os católicos e como eu era protestante, me calei. Então quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar. Moral da história. Moral da história é que o nosso silêncio ele traz consequências e que mesmo com as diferenças das mais variadas, eu estou falando religiosa, estou falando cultural, eu estou falando de todas as diferenças, a gente sempre tem que prezar, acima de tudo, respeito para com o outro. E de respeito à sua liberdade de expressão, de respeito aos seus direitos, né? Então, o nosso comportamento ético tem que ser de respeito, é o que eu estou falando. Quando isso não acontece, é o que a gente tem visto e vivido aí, muitos posicionamentos em que a ética passa longe. Então, a gente encerra a nossa aula por aqui, espero que vocês tenham gostado e fiquem bem e até o nosso próximo encontro.